Olá, este é mais um SaúdeCast e hoje nós estamos aqui em nosso estúdio com a professora Juliana Ferrari. Professora Juliana Ferrari é psicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento, professora da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde e também é colunista da rádio CBN Grandes Lagos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente pode discutir hoje é a respeito da saúde mental, né? Nosso tema vai girar em torno disso e eu queria saber de você. Primeira coisa, o que é saúde mental? Muito bem. A saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando o indivíduo sente um bem-estar, ele consegue gerenciar o estresse cotidiano, ele consegue ser produtivo, ele consegue utilizar suas habilidades e impactar na sua comunidade. Então, ou seja, ele está bem para fazer algo e conseguir realizar as suas atividades. Entendi. E atualmente a gente discute muito sobre saúde mental no ambiente de trabalho, né? Como que o estresse, ele influencia na nossa saúde mental dentro do ambiente de trabalho? Olha, excelente pergunta, porque, olha só, se a gente tem como definição que a pessoa que tem saúde mental, ela consegue gerenciar o estresse, olha a demanda que a gente tem hoje no trabalho. É importantíssimo e a pandemia veio mostrar como a importância da saúde mental e o impacto que ela teve na pandemia. A gente teve um aumento de 25% de transtornos mentais e o estresse, o que é o estresse? Estresse é qualquer alteração na homeostasia do corpo, ou seja, qualquer situação de mudança, a gente tem estresse. E aí eu pergunto para você, que situação no nosso dia a dia que não tem estresse, que não tem mudanças, que não tem uma sobrecarga, uma demanda? Então, hoje, no ambiente de trabalho, é uma situação extremamente estressante, porque a gente está passando por mudanças, cenários, clientes exigentes, a cobrança, a concorrência aumentou, a gente precisa fazer hoje mais com menos. Isso gera naturalmente um estresse. O estresse, a gente tem vários tipos de estresse. A gente tem o que a gente chama de euestresse, que é o estresse positivo. Como assim um estresse positivo? É aquele estresse que faz a gente produzir, se preparar, por exemplo, uma competição, ou por exemplo, para eu estar aqui, gera um estresse para eu me organizar, minha rotina para estar aqui, porém ele é positivo. Por quê? Porque faz com que eu me produza, com que eu estudo, com que eu me organizo e depois a gente vai ter aquele sentimento de bem-estar, como acontece, por exemplo, uma atividade esportiva. Esse é o estresse positivo. O estresse negativo, que a gente chama de distresse, é o estresse ruim, é aquele que deixa a gente cansado, que a gente pode começar a ter sintomas do nosso corpo, que é prejudicial. E isso, né, quando a gente vê a demanda excessiva, mudanças constantes no nosso trabalho, esse estresse que poderia utilizarmos para a gente produzir e organizar, quando a gente não tem mecanismos de enfrentamento, de gerenciamento desse estresse, a autorregulação, que está relacionado com a nossa inteligência emocional, com a nossa capacidade de resiliência, suportar situações adversas, é onde a gente pode sofrer com o estresse cotidiano do nosso dia a dia e no nosso trabalho. Entendi. E até que ponto as empresas elas podem ajudar os colaboradores? Existem algumas políticas que podem ser implementadas para a pessoa não ter esse tipo de estresse, não afetar a saúde mental? Olha, excelente. Sim, né, a gente tem uns dados agora nesses últimos anos pela Organização Mundial da Saúde que quando eu invisto na organização $1 em saúde mental, a gente tem retorno de $4. Ou seja, 4 vezes mais em termos de produtividade, o impacto. As empresas, quanto mais eu trabalho com políticas de bem-estar, saúde mental, são formas eficazes de gerenciar esse estresse cotidiano. Então, por exemplo, com treinamentos, com políticas de benefícios de bem-estar, ou seja, promover, por exemplo, atividades físicas, incentivar a prática de atividades físicas, de alimentação saudável, de ingestão de água, ter pausas, ter momentos
em que estimule o gerenciamento dos conflitos inerentes do nosso dia a dia, que a gente possa e cuide das nossas emoções. Quando eu tenho esse olhar pensando na saúde mental das pessoas, do ambiente de trabalho, já que a gente passa a maior parte da nossa vida útil, a gente passa no trabalho, maior o bem-estar, melhora o ambiente e também se torna uma consequência para uma cultura forte. Fortalece. O que é uma cultura forte, né? Segundo estudos, é quando os valores essenciais da empresa são aceitos e compartilhados. Então, quando eu invisto uma política em saúde mental, você tem valores sólidos, você compartilha o que é o bem-estar, a questão da ética, as relações com a chefia, os papéis profissionais. Quando você organiza isso e cuida, você tem funcionários comprometidos, motivados, diminui a rotatividade, diminui o absenteísmo, que são as faltas. Isso tem uma repercussão muito positiva e satisfatória para a empresa, para os clientes que essa empresa preza e presta serviço, ou seja, é uma relação ganha-ganha. É cíclico, né? Então, promover a saúde mental dos funcionários não é supérfluo, né, professora? Não. E hoje em dia a gente ouve muito falar de síndrome de burnout. Você pode explicar pra gente o que é a síndrome de burnout ou de esgotamento profissional? Isso mesmo. A gente está muito em alta agora. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, a síndrome de burnout tornou-se uma doença ocupacional. A síndrome foi identificada em 1970, ou seja, há mais de 50 anos. Porém, a gente sabe que hoje, o que é a síndrome de burnout? É um estresse crônico ocorrido pelo trabalho. E ele começa com uma sobrecarga de trabalho. Então, olha só, que situações hoje que a gente não está com sobrecarga? Então, esse é o primeiro momento. Quando eu não tenho recursos para lidar, então a gente tem níveis de estresse. A gente tem, por exemplo, de um conceito simples, a gente tem a fase de alarme, resistência e exaustão. Quando a gente chega à exaustão, é onde a gente tem a síndrome de burnout, que é caracterizada como com principais sintomas da burnout uma falta de realização pessoal e profissional. Então ela começa com uma falta de realização no trabalho e passa para a sua vida pessoal. É quando a pessoa sente o que você colocou, como é chamada, síndrome do esgotamento profissional, ela sente esgotada emocionalmente. Então é como se ela não tivesse força, energia, é aquela pessoa que está constantemente cansada. E quando a gente está nesse cansaço, nessa fadiga física e mental, você não consegue ter criatividade para solucionar problemas, você não consegue ter resiliência para lidar com as adversidades do dia a dia. Então vai acumulando. E uma outra característica é a despersonalização. O que é despersonalização? É quando você acaba tratando as pessoas de uma forma muito fria. Então aquela pessoa que tem pouca empatia. E aí agora vamos pensar, né? Imagine quais são as áreas que lidam com pessoas. Os profissionais da saúde são as áreas que são mais acometidas por burnout. Imagine aquele profissional que cuida de pessoas que estão enfermas, que já estão debilitadas. E essa falta de empatia repercute muito no tratamento, no cuidado desse paciente que precisa de cuidado. Por isso a importância do investimento da saúde mental, porque se eu tenho profissionais que estão cuidando de outro, cuidar de quem cuida é algo extremamente importante. Então, profissionais da saúde, professores, profissionais que trabalham com risco de periculosidade, como policiais, apresentam um elevado índice de burnout. Falar sobre isso, ter estratégias e ações sobre isso é extremamente eficaz para combater o mal do século. A gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, que o Brasil é campeão mundial em transtornos de ansiedade e 5º lugar do mundo em transtornos depressivos.
a gente saber, por conta de todas as mudanças que a gente tem, o cuidado e o investimento com relação a isso, com relação ao estresse, com relação às preocupações, é extremamente importante para a gente cuidar das pessoas. Entendi. Professora, e assim, se tiverem alguns gestores aí acompanhando a gente nesse momento, como que um gestor identifica esses sinais? Existem sinais que você consegue captar no dia a dia? Olha, essa pessoa está prestes a ter uma síndrome de burnout. Como eu identifico isso? Ótima pergunta. A gente começa a identificar nas pessoas através dessas características que eu acabei de falar. Então, eu vou dar uma explicada de uma maneira mais minuciosa, porque às vezes é aquele comportamento que muitas vezes a gente é natural, todo mundo cansa no trabalho e pode confundir com uma burnout, né? Então o burnout ela acontece com o trabalho, a causa é trabalho. A causa é uma sobrecarga, então é aquela pessoa que tem grande responsabilidade, é aquela pessoa que ela é desafiada e muitas vezes ela passa mais tempo do que o necessário da sua hora de trabalho por conta dos desafios. Ela tem uma responsabilidade muito grande, então ela começa a ter seguintes sintomas, né? Então ela começa a ter um cansaço, ela começa a ter desconcentração com relação ao trabalho, ela começa a errar, ela tem vontade muitas vezes, ela pode ser identificada, a pessoa começa a faltar, ela começa a ter muitas vezes atestados por contas. A gente vê muita questão da sobrecarga no estresse com problemas ossomusculares, né? Então, o que significa? Problemas de dor nas costas, que é um reflexo da sobrecarga. Quando a gente observa irritabilidade dessa pessoa, tá irritada constante, que é um nível mais elevado do estresse, irritabilidade, falta de paciência, a pessoa está muito frustrada, e isso acaba também interferindo com relação ao significado dela do trabalho. Quando a gente tem um sentido e significado do trabalho, o porquê que eu estou lá, e por mais que ele seja desafiador, que todo trabalho é desafiador, ele me impulsiona porque a gente tem um para quê, a pessoa começa a não ter esse sentido e significado, começa a sentir esse vazio. Isso são sintomas que podem ser caracterizados como um burnout. Um profissional da medicina, principalmente um médico psiquiatra, é um profissional extremamente capacitado de fechar esse diagnóstico, porque é um somatório de características. Existem alguns autores, né, inclusive o mês passado eu estava participando do Congresso de Gerenciamento do Estresse aqui no Brasil, é um congresso internacional que foi chamado ISMA, em que um pesquisador trouxe uma contribuição recente. Antigamente a gente falava que comportamentos depressivos era uma das causas da burnout. Depois isso se extinguiu na literatura. Depressão é uma coisa, burnout é outra. E ele trouxe, esse pesquisador nos Estados Unidos, trouxe como uma preocupação muito grande características de sintomas como depressão, da depressão, ela pode ser como característica a burnout. A pessoa ela pode ter burnout e desencadear um transtorno depressivo. Então isso tem um impacto muito grande, né? Ela pode ter um estresse, ansiedade e desencadear burnout. Então são todos esses pontos que a gente precisa ter um radar. Que se a gente não cuidar, se esse colaborador não tiver mudanças da sua rotina, mudanças dos seus hábitos e continuar, deixar, é onde ele tem uma burnout e é onde é um custo muito alto para as organizações. Então a gente falou de como identificar os sinais, né? Mas como a gente previne esse burnout? Se eu consigo identificar que essa pessoa já está indo para esse caminho, como que eu posso trabalhar uma prevenção com esse meu funcionário, por exemplo? Excelente pergunta, porque sempre a prevenção é a melhor medida e investimento, porque ela custa menos. Infelizmente, Bruna, as pessoas e as empresas, elas mudam pela dor, né? A grande maioria muda pela dor.
Ou seja, comece a investir em saúde mental, em gerenciamento do estresse e bem-estar, quando ela tem funcionários que faltam, funcionários que cometem erros, que é um custo alto para uma organização, funcionários a gente perde talentos. Então, geralmente, com essas características, eu começo a fazer algo. Porém, a prevenção, que é o foco da pergunta, ela é muito importante. Como que eu melhoro? Através de políticas de bem-estar, através da cultura organizacional. Eu preciso mudar uma cultura valorizando as pessoas que estão nessa cultura. É um investimento. Então, quanto mais eu trabalhar esse fit cultural, essa aderência, então, para isso, muitas empresas precisam ter como clareza qual é a sua visão, aonde que ela quer chegar, quais são os seus valores e aquilo que a gente vê muitas vezes no site, missão, visão e valores, eles têm que ser vivenciados no dia a dia das organizações e não tá lá porque a gente fez e as pessoas nem sabem quem são. Então, isso é um exemplo de como a gente trabalha esse fit cultural. E entre os valores, para a gente trabalhar numa organização, ele precisa ter voltado para os colaboradores a preocupação com o ser humano, a preocupação com a saúde do ser humano, a preocupação com o bem-estar das pessoas. Quando você vê de valores, foco no cliente, foco em resultados, a gente vê isso, você começa a observar que é uma organização voltada para o extrínseco, para o externo. Quando a gente começa a entender que a gente precisa ter um olhar de dentro para fora, que quanto mais eu investir nesse colaborador, né, eu falei só da cultura, mas com valores para o olhar para dentro, melhor o resultado para fora, é uma consequência. Então a gente trabalhar com treinamentos, com capacitação, com formação de lideranças, porque o líder ele é um papel importante. A gente tem uma pesquisa que fala que 67% dos colaboradores pedem demissão não pela empresa ou pelo trabalho em si, mas pede demissão pela sua liderança. Então, ter política de treinar essa liderança, de ter papéis claros, de ter uma organização em que eu possa definir responsabilidades de cada um para que aquele funcionário não fique sobrecarregado e o outro não. A gente tem uma visão mais de equidade mesmo das relações de trabalho. Quando eu começo a entender que eu preciso trabalhar com políticas e benefícios, porque o salário é importante, mas o salário emocional, que é desenvolvimento, é bem-estar, é um ambiente que eu possa crescer e me desenvolver, que hoje, cada vez mais pelas gerações que a gente está ingressando no mercado de trabalho, faz total diferença esse salário emocional, investir em recompensas não materiais, também, claro, financeiras, são essenciais para a nossa sobrevivência, não estou falando sobre isso. Estou falando de ter esse algo, de cuidar desse algo, de investir em relações, conflitos. E o treinamento, quando eu falo em políticas, ele tem que ser constante. Ele não tem que ser emergencial, eu preciso fazer um trabalho porque eu tive um processo na justiça e eu tenho que fazer uma medida. Ele tem que ser algo constante, porque o treinamento em si, ele é a curto prazo. Por isso que a gente fala de treinar e desenvolver, ele tem que ser constante, tem que ser no score, em todas essas, no ambiente, preencher essas lacunas, esses gaps, com políticas de mapeamento sobre o clima, com avaliação de desempenho constante, com trocas, uma comunicação transparente e que o líder, a gente fala muito isso nessa liderança baseada em princípios, em ética, em transparência. Quanto mais eu trabalhar esse ambiente, melhor saúde, melhor bem-estar das pessoas e é um investimento, porque os clientes vão ficar muito mais satisfeitos,
vai diminuir os erros e assim por diante. Se torna um ciclo virtuoso. Ótimo. Professora, você fala de um número que é assustador, né? 67% de pessoas pedem demissão por conta de seus líderes. Como que funciona a demissão silenciosa, que é um fenômeno que a gente tem visto muito acontecer atualmente? O que é essa demissão silenciosa? Muito bem. Essa é um termo que surgiu principalmente nessa geração mais jovem que estão ingressando no mercado de trabalho, geração Z, e assim tem um estudo que mostra, feito por uma consultoria internacional, que 54% desses jovens ingressando, eles utilizam dessa demissão silenciosa, que não tem a ver com a demissão em si. A demissão silenciosa, ele foi um movimento que surgiu justamente para prevenir a burnout, em que, ao invés de eu ficar naquele momento que a gente via um movimento do trabalho de quanto mais melhor, ser workaholic, né, aquela pessoa viciada em trabalho, é melhor vista, ele vem surgir para contrapor essa característica do workaholic, para que você faça e cumpra a sua função pelaquilo que você é pago para fazer, né? Você não faz esse algo a mais. E é muito cuidado, a gente usa, até falei sobre isso algumas vezes, porque as pessoas confundem, né, de se fazer esse algo a mais do que fazer o que é necessário e importante para a nossa carreira. O que é esse algo a mais? Seria aquele over, aquele momento que você está sempre com hora extra, sempre não podendo ter momentos de escuta. Então, esse a mais, ele é ruim, prejudicial. Então, essa demissão silenciosa, ela vem para justamente a gente repensar sobre a forma de trabalho. E olha só, 54% dos jovens utilizam disso. Por isso que a gente precisa muito trabalhar nessa conscientização dos jovens sobre a carreira, a importância para também trabalhar a resiliência, mas ao mesmo tempo com equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que é o ponto eficaz. A gente tem um dado importante que saiu nesse ano pelo Ministério do Trabalho, divulgado, que houve uma mudança com relação à permanência das pessoas no trabalho. Antigamente a gente via muito o modelo de trabalho, que eu trabalhava muitos anos numa mesma organização. Então era assim, era algo muito meritoso um funcionário estar 20, 30 anos. A gente está numa mudança tão grande que essa pesquisa mostrou, o Ministério do Trabalho, aqui no Brasil, que as pessoas que estão no mercado de trabalho com uma certa consolidação, ou seja, entre 30 anos até 45 anos que está na consolidação, eles passam no mesmo trabalho por volta de 3 a 6 anos, mais ou menos. A pesquisa mostrou que a média são 6, 7 anos. As pessoas têm consolidação. As pessoas que estão começando, esses jovens, que é o famoso da geração Z, eles têm um tempo de permanência no trabalho cerca de, entre 18 e 24, 6 a 7 meses de tempo de permanência numa mesma organização. Isso também gera muito estresse por parte do jovem, porque essa mudança gera o estresse, e também por parte das organizações. Então, ter momentos e políticas para a gente pensar sobre isso, falar sobre isso, é importantíssimo para a gente tornar gerações resilientes, em constante desenvolvimento, e para isso a gente tem que trabalhar naturalmente as nossas competências comportamentais, ou também chamada de soft skills, que é tão importante para nosso desenvolvimento da nossa carreira. E aí, professora, como que as empresas elas podem criar um ambiente mais propício, né, para esses jovens, por exemplo, ficarem mais? Ou são os jovens também que têm que ter uma certa mudança de comportamento para ficar mais tempo no emprego? O que você acha? É a empresa ou é o jovem? Eu falo que sempre é um processo multidimensional, e essa via de mão dupla é importante ter mudanças, né? Nunca é só a empresa ou nunca é só o colaborador. Sempre a gente pode fazer os dois fazer a sua parte
e ter parcelas de responsabilidade, né? É claro que existem muitas empresas, a gente está vendo o boom das startups ganhando grande força no mercado e essas startups sendo ocupadas por jovens, né? O que eles têm em diferencial? Esse equilíbrio. Se a gente pensar assim, o que elas fazem para essa permanência? Esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Esse salário emocional que é investir em estudos, em capacitação e desenvolvimento, em ferramentas e políticas dessa liderança, em um plano de carreira, porque eles querem buscar impactar nas organizações. Então, esse é um conjunto de fatores que as empresas podem fazer. E por parte desses jovens, trabalhar as soft skills além das hard skills. Hoje, antigamente era só, a gente chama hard skills, são as competências técnicas. Antes, né, muitos trabalhos, vamos pegar aqui um engenheiro, um advogado, as profissões mais clássicas, tradicionais, somente com uma graduação ele passava toda uma consolidação de carreira até a sua aposentadoria. Hoje, uma graduação não me torna com a empregabilidade, né? Com o grau de competência que eu tenho para me manter empregado. Eu não consigo somente com uma graduação, eu preciso um pouco mais do que a graduação. Eu preciso impactar e trazer resultados para essa organização. Então, não é só capacitar a formação técnica, mas eu também preciso trabalhar as competências comportamentais, como o comprometimento, a ética, a habilidade em relacionar com as pessoas, a proatividade. Quando eu trabalho as soft skills e as hard skills, a gente consegue cada vez mais nesse cenário desenvolver pessoas para lidar com essas adversidades. Por isso que hoje o grande boom das organizações é o investimento na área da saúde mental, da parte de gestão de pessoas. A gente passa por transições que o setor financeiro é mais importante com a crise econômica nos Estados Unidos, que teve um impacto aqui em 2008. Depois a gente tem a greve dos caminhoneiros e o setor de logística acaba sendo uma grande valorização. E agora a gente vem com a pandemia a importância do setor de gestão de pessoas, da psicologia organizacional que cuida da saúde do trabalhador como um investimento necessário. Ou seja, as empresas, para se manter estáveis e ter competitividade, elas precisam investir nas pessoas que estão lá. É um processo importantíssimo com retorno. Muitas pessoas veem como custo. E muitas vezes acaba pagando essas situações pelas indenizações pela dor, né? E não pela prevenção, como você citou anteriormente. Entendi. E aí você poderia falar pra gente, assim, alguns exemplos práticos de iniciativas que você já viu aí ao longo da sua carreira, como as empresas elas conseguiram, de repente, implementar essas mudanças, né? Mudar a cultura organizacional da empresa. Você, ao longo da sua trajetória como psicóloga, você já viu uma mudança impactante que você pode citar para a gente como um exemplo? Sim, eu acompanhei ao longo desses anos no mercado de trabalho uma grande mudança, né? E assim, vou dar exemplos. Primeiramente, você ter uma consultoria de gestão de pessoas ou uma consultoria ou atuação do setor de gestão de pessoas atuante, né? A gente sai daquele modelo que as empresas tinham aquele departamento pessoal, que é uma parte mais administrativa, financeira, contábil, e entra ali no departamento pessoal, entra a gestão de pessoas, que eu preciso ter esse olhar. O que ele vai fazer? Ele vai colocar situações envolvidas na gestão de pessoas, ou seja, melhorar. Então vamos lá, desde os processos importantes, melhorar a política de cargos e salários. Então, como que eu posso fazer? Então, preciso primeiramente mapear, fazer uma pesquisa de clima, identificar como que é a percepção das pessoas no ambiente de trabalho para a gente ter dados. Como que o profissional faz? Através de observação, qual metodologia? Observação, entrevista e análise de dados através de pesquisas. Como que estão a percepção das pessoas? Qual a percepção que os clientes têm dessa empresa? Você recomendaria
para o seu familiar trabalhar nessa empresa? Então, você começa a mapear. Mapeei. Eu vou cuidar dos cargos e salários. Eu preciso, que é algo de muitos anos, só que é uma prática importantíssima para os outros processos. Eu preciso ter clareza do meu papel. Eu preciso ter clareza para ter autonomia, porque hoje as organizações são muito mais descentralizadas, em que eu tenho mais autonomia, mais responsabilidade e não tenho aquele chefe autocrático, porque antigamente esse modelo era muito bom. Servia, funcionava, ser chefe naquela época era muito positivo, porque as pessoas, ele mandava, as pessoas obedeciam, e se não quiser, vai embora. Hoje esse modelo não cabe. Por quê? Porque as pessoas estão diferentes. O perfil do colaborador está diferente, o perfil desse cliente também está diferente. Então exige uma nova postura. Então eu preciso ter papéis claros. Eu preciso cuidar desse processo de recrutamento e seleção. Um RH que só fica fazendo recrutamento e seleção, que é a parte mais operacional, ou seja, eu não estou trabalhando no estratégico, eu estou trabalhando no operacional, porque demite muita gente, só coloco gente. Então fica todo momento colocando, preenchendo esse buraco por conta do turnover elevado. Péssimo. Quando eu invisto um processo, um onboarding, em que eu posso, essa entrada, essa experiência do colaborador, que eu começo a entender, capacitando com políticas de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, dos líderes, quando eu começo a ter uma política de feedbacks, em que eu fortaleço a comunicação clara, né? E de uma forma assertiva, nem passiva para agradar e nem agressiva, autocrática, né? Agressiva, aquela comunicação agressiva, de uma maneira construtiva, em que eu foque, a gente via o feedback muito focado no que eu te dou um feedback para uma coisa que você não fez. Você não fez tal coisa, voltado ao passado. Hoje a gente tem políticas importantes, feed forward, que significa você focar, olha, aconteceu tal coisa, mas vamos traçar um plano de ação do presente para o futuro. Quando eu começo e implemento políticas de bem-estar, gente, tem muitas parcerias que a gente pode hoje fazer parcerias com inúmeras empresas na área de saúde física, na área de estética, na área da psicologia. Você pode fazer um apanhado de relação ganha-ganha para a empresa, para os colaboradores e para essas outras empresas parceiras. Que muitas vezes, não, isso aqui é custo, é um investimento. Cuidar dessa liderança, cuidar da cultura é um processo. Então, eu falei de gestão de pessoas, processos claros definidos de gestão de pessoas, cuidar do comportamento humano no trabalho, a motivação, a comunicação, a liderança, trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos, porque a gente está a todo momento, né? Somos diferentes, há conflito nas organizações. Cuidar disso e cuidar da saúde do trabalhador em programas de saúde mental, de bem-estar, de práticas de escape desse estresse, né? Com programas, tem salas de descompreensão, mindset, trabalhar sobre isso, trazer essas informações sobre saúde de uma forma integral é a melhor maneira. São alguns exemplos. Então, casos práticos aqui. Hospitais que eu conheço que estão colocando no próprio hospital academias, que o colaborador possa não ter que deslocar, mas fazer academia no próprio local, no contraturno, ou seja, ele trabalha no período posterior. Salas, por exemplo, que tem parcerias com psicoterapia, com salas de massagem, são exemplos, tá? Outras práticas, né, nos intervalos de descanso, ter um ambiente acolhedor, em que você possa ter um local. Tem lugares, por exemplo, uma cozinha, que não tem nem acesso. Eu lembro uma empresa que eles já tinham um diferencial, né? Esses dias eu visitei e fiquei muito orgulhosa. Eu fiz um programa de desenvolvimento de líderes e falei, nossa, que orgulho de você ver empresas assim, que tem um refeitório,
um lugar de sala de descanso, que ele possa ter esse momento de descanso no seu horário de almoço, que você possa cuidar dessa liderança, que ele tenha esse contato constante de uma forma transparente. É possível. Tem empresas, claro, não existem empresas perfeitas, mas empresas que investem continuamente. Porque eu falo, saúde mental, ela não é um botão, eu tenho, não tenho. É um processo contínuo que eu preciso cuidar. Assim como a gente tem que tomar banho, né, todos os dias, que é um hábito higiênico. O que é higiene? É prevenção de doenças? Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar dos colaboradores é um processo que tem que ser contínuo. Eu tenho que pensar em ideias novas, mudanças que estão acontecendo, situações continuamente, porque as coisas estão mudando muito rápido. Ter um ambiente que a gente chama hoje de segurança psicológica, que eu possa ter abertura para falar o que eu penso, ter uma ideia nova, ter essa abertura para falar, que não seja silenciada, né, pela minha voz por eu dar uma ideia. Não tenha medo, a gente precisa sair desse modelo, dessa cultura organizacional focada em medo, que até então servia para o modelo do Fordismo, Taylorismo como forma de controle, para a gente trabalhar o potencial das pessoas, o melhor das pessoas. A gente está nesse processo de transição, mas a gente tem muito ainda que caminhar, muito pela frente desse trabalho que a gente tem que fazer. O trabalho é longo. Professora, infelizmente nosso tempo acabou, mas assim, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu e acompanhou esse podcast aprendeu muito com você e até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até!